Olá, hoje eu quero gravar uma devocional diferente para vocês. Já que a gente está tão fechado em casa, eu quero fazer alguma coisa externa. Vamos lá ver o que temos para hoje? O tema da nossa devocional está em Números 18:20, que nos diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Nós vamos ver hoje que Deus é o maior dos nossos tesouros. Mas temos que admitir algumas coisas. Infelizmente, nossas atitudes nunca são 100% puras. Se fosse assim, então não teria presença do pecado. Mas, como se não bastasse, temos uma tendência de nos rebelar contra Deus, cada um ao seu modo. E quando finalmente o obedecemos, nem sempre o fazemos com interesse de coração ou interesse de propósito, pois às vezes nós esperamos reconhecimento de homens, de instituições ou até mesmo de outras fontes quaisquer. Quantos de nós estão trabalhando nesse isolamento e talvez trabalhando mais do que trabalhariam normalmente nos seus locais de trabalho? E mesmo os que estão em casa, e talvez até os que precisem ficar em casa, estão fazendo coisas que normalmente não fariam. Será que não estamos fazendo coisas esperando lá no fim alguma espécie de reconhecimento? E quando tudo isso passar, seja lá quando e como for, o que nós vamos esperar de Deus? Nessa devocional, nós vamos ver que Deus tem muito para dar. Na verdade, mais do que nós precisamos, mais do que homens ou quaisquer instituições que nós conheçamos. Na verdade, até mais mesmo do que os nossos familiares mais chegados e mais queridos. Veja o caso de Moisés e Arão, serviram a Deus com toda a sua vida, abriram mão de uma vida pacata com suas famílias e, depois de tantas realizações pelo poder de Deus e ao lado de Deus, o que Arão ouve do seu próprio Deus libertador a quem tanto serviu? Ouviu assim: herança nenhuma terás. Todos conquistaram tanta coisa e Arão, um dos líderes, não vai ter nada, nem uma casinha, ou quem sabe um anelzinho que fosse dele mesmo. Nada, nada. Depois, mais à frente, ele ouve no meio deles. Deus se dirige a outras pessoas como sendo deles. Arão está dissociado mesmo dessa participação, seja ela qual for. Parece até que nem faz parte do povo, apesar de ter feito muito pelo povo. E para finalizar, o não prêmio que ele receberia é: ele ouve nenhuma porção. Isso normalmente diz respeito às terras, né? Ele não vai ter nada. Ser pobre, tudo bem, mas pelo menos ter uma terrinha para não pagar aluguel, poder envelhecer tranquilo ao povo, vendo a terra prometida, a sua propriedade. Não, também isso não. Mas Deus continua falando direto com Arão e o faz agora pelo caminho contrário. Por fim, a porção, a terra, a herança, os bens e os filhos de Israel, o seu povo, o sentimento de pertença, são coisas boas. Mas Deus é ainda melhor. Deus é que seria tudo aquilo na vida e na morte de Arão. Bem, mas o que dizer do povo? Que dizer que o povo teria as coisas dessa vida e não teria mais nada? Deus não estava com eles? Ou se estava, não era tanto assim? Não, não quer dizer isso. O que devemos entender aqui, o que deve ser entendido, é que ter todas essas coisas que Deus nos dá, essas coisas para desfrutarmos nessa vida,
São muito boas, desde que dignas. Mas existe algo ainda melhor, que é o próprio Deus, que é a fonte de todas essas coisas. As outras pessoas do povo teriam o regular, o normal, uma vida como Deus havia planejado. Arão teria algo especial, Deus, pois somente ele é que fica para toda a eternidade. Terras, bens, família passam, mas Deus não. Esse seria o melhor pagamento para Arão. Arão teria de ter esperado algo de Deus ou não? O que será que estava no coração? Nós não sabemos. Mas Arão, mesmo tendo tido seus erros, ele tinha garantido a melhor das heranças e das porções. Meus amados, o que devemos esperar da vida? Saúde, posses, trabalho, família, filhas e filhos gratos, irmãos na fé que nos ajudem. Claro, todas essas coisas são boas se for com a bênção de Deus, mas temos que saber que o nosso verdadeiro tesouro é Deus. É isso que nos basta. O que você está pretendendo com os seus objetivos? Servir a Deus ou ser servido? Conquistar algo que seja seu, como por exemplo, terras? Ou alguma coisa que o seu coração talvez queira? Ou você está querendo que o seu coração queira o que Deus já te preparou? O que temos de mais precioso nessa vida é, na verdade, o que vai ficar para outra vida. O que você vai levar dessa quarentena? Apenas saúde ou um relacionamento melhor com Deus e com os seus semelhantes? Que você se lembre várias vezes ao dia, todos os dias, que a sua verdadeira porção e herança é o próprio Deus em meio aos irmãos. Que o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Arão, até chegar em Cristo que deu a sua vida por você, faça com que assim você cresça na fé, cresça na santificação, fortifique o seu crescimento. Amém?